Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse aqui é o novo projeto do canal Nacionais Fantásticos. Nesse projeto aqui, a cada mês eu vou convidar um booktuber ou influenciador literário para que ele ou ela possa escolher uma obra de fantasia nacional para a gente discutir e destrinchar vários mundos fantásticos aqui ao longo do ano. Quem me acompanha no Instagram pôde ver que o livro escolhido pro mês de janeiro foi esse aqui, Avisos, O Reino dos Três, da Mariana Lucioli. Quem escolheu esse livro foi o convidado de hoje. Paulo, se apresenta aí pro pessoal. Oi gente, eu sou o Paulo do Medox Literário, eu tenho 20 anos, eu sou criador de conteúdo literário desde 2016, eu falo de livros de fantasia e de romance lá no Instagram, no YouTube e em basicamente todas as redes sociais, se você quiser me acompanhar. Pessoal, então sigam o Paulo em todas as redes sociais. Quem me acompanha pelo Instagram já tá seguindo, viu que a gente já compartilhou alguns conteúdos sobre o livro lá. Vamos comentar sobre tudo que achamos da leitura e desse universo fantástico agora. Pra você que não leu, fica aí o aviso. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo com e sem spoilers. Vamos dividir a discussão em 3 partes. Na primeira parte, a gente não vai dar spoiler nenhum, vamos só falar as nossas opiniões e um pouquinho da ambientação de Avisos. Na segunda parte, a gente vai falar do que achamos da trajetória dos personagens principais. E aí a gente vai dar alguns spoilers, mas spoilers pequenos, não vamos contar o final da história. E na terceira parte, a gente vai dar todos os spoilers possíveis, vamos falar do final e do que achamos. Então essa terceira parte é só pra quem já leu o livro inteiro, beleza? Mas não se preocupem que eu vou avisando vocês antes dos spoilers aparecerem, pra quem quiser cascar do vídeo e correr pro Kindle Unlimited. Sem mais delongas, bora lá então! Avisos, O Reino dos Três é um livro da Mariana Lucioli que, gente, eu encontrei ele no TikTok e no Instagram, porque a quantidade de gente falando sobre livros nacionais nessas redes é imensa. Eu peguei ele no Kindle Unlimited e eu deixei ele no meu Kindle, falei, vou deixar você aí, daqui a pouco eu te leio. E quando o Felipe me convidou, eu falei, é ele, eu amei, vai ser isso. E eu fiquei super ansioso pra ler e foi uma leitura muito incrível. Só que eu tive que confessar que eu pensei no Paulo, como ele estava reagindo à leitura em vários momentos enquanto eu li o livro aqui em casa, porque eu acompanho o Paulo na internet, né, e sei que ele vive surtando com casais dos livros que ele lê, né? Essa é a sua fama, Paulo. Então a cada cena de tensão sexual entre o casal, eu ficava pensando, nossa, Paulo está arranhando as paredes agora enquanto ele lê isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu sou um leitor assíduo de romances mais adultos, né? E, gente, pelo amor de Deus, Mariana, sabe? Coloque um aviso de mais 18 na capa desse livro e faça uma cena entre todos os casais que tem. Mas pra gente já poder começar a adentrar mais na história, eu queria dizer aqui, sem spoilers por enquanto, que o livro me agradou pra caramba. Eu fiquei abismado com o universo fantástico que ela criou do zero, porque apesar de, obviamente, ela ter ali as suas referências mitológicas e culturais, ela não utilizou seres, divindades que já existem em alguma cultura. Ela criou seus próprios deuses, ela criou as suas próprias criaturas fantásticas. Então, enquanto eu lia, eu só conseguia ficar imaginando a Mariana no quarto dela com aquele quadro de investigação policial, puxando as cordinhas, sabe? Criando Totalmente. tudo. Porque pra lembrar de tudo isso, pelo amor de Deus, tudo que ela criou, as criaturas, os personagens, o enredo, tudo. Eu achei incrível, amei demais essa experiência. Em Avisos, O Reino dos Três, a gente acompanha 3 povos dando o nome, origem ao livro, junto de Avisos, que é o grande país nessa história, que são os seres humanos, comuns, normais, os Kimas e os Cítons. Os Kimas estão no ar e na terra e os Cítons na água. Todas as criaturas, inclusive os humanos, são regidas por 5 deuses. Esses deuses são Amsetir, a deusa do norte que rege o sol e o fogo. A gente tem o Baunis, o deus do leste, que rege a floresta e o ar. Ifdar, a deusa do sul que rege o amor e a água. Tem a Miirsha, que é a deusa do oeste, que rege a mente e a lua. E o último e talvez mais importante dos deuses para essa história aqui, porque é, digamos, nosso grande vilão, Dagmir, o deus do centro, que rege a terra e os metais. E eu digo que ele é um grande vilão porque o Dagmir, há 200 anos atrás, saiu lá do plano dos deuses, veio pra terra para conseguir pessoas que o reverenciassem. Ele uniu vários seres humanos que formaram o povo de Dagmir, que com seus poderosos exércitos massacraram impiedosamente vários Kimas e Cítons e expulsaram esses povos do reino. Os Kimas tiveram que se refugiar nas montanhas e os Cítons se isolaram nas águas. Nessa história, o que é também mais interessante ainda é que a gente não segue só uma protagonista. Nós temos
vários lados de uma mesma história e lados também diferentes em questão de povoado na política. A gente tem a nossa protagonista mais central. A Ieko, ela é uma garota que ela tá atingindo a maioridade agora e o povo dela faz um ritual que ela vai entrar em contato com a deusa Amsetir, que é a deusa que rege o povo dela, os Kimas. Ela vai falar com a própria deusa e ela vai falar sobre uma missão que ela vai precisar fazer, ela vai ter um objetivo, só que muita coisa vai acontecer nesse meio tempo. Ela revela informações super importantes da própria mãe da Ieko, que é a chefe, a governante dos Kimas. E é uma loucura, ela fala que a mãe dela fechou os olhos para a deusa há muitos anos por conta de alguns acontecimentos e agora tá nas mãos da Ieko salvar a galera toda. Ou seja, ela fica em desespero. A Ieko, ela sofre muito ali com aquela síndrome de Ariel, da Pequena Sereia. Ela quer conhecer os humanos, ela tem interesse por eles, mas a mãe ensina ela a ter medo. A diferença é que se você acha que o Rei Tritão era maldoso quando ele chegava e quebrava todos os apetrechos que Ariel colecionou, vocês não têm noção do nível que a mãe da Ieko chega nesse livro. E bom, depois da gente conhecer essa ambientação tão interessante da aldeia de Irfel que existe ali nas montanhas, a Ieko vai ter que aceitar a missão da deusa e ir parar no mundo dos humanos, no qual ela não conhece nada. Então, nesse meio tempo, a gente vai conhecer um grupo rebelde chamado A Causa, que vai juntar os três, os seres humanos, os Kimas e os Cítons de diversas regiões para tentar parar o Dagmir, tentar parar os seguidores dele, fazer com que a Vissos fique em paz novamente, tanto os humanos, tanto as criaturas mágicas. E Paulo, eu não sei você, mas eu quis muito fazer parte da causa durante o livro inteiro, porque eles não são só um bando de rebeldes, eles são todos jovens que têm laços muito fortes de afeto entre eles, são uma verdadeira família formada ali, cada um com as suas histórias, com os seus traumas, e os personagens são tão legais, tão cativantes. Eu curti muito a forma como a causa é construída, os conflitos que existem entre eles e todo esse panorama aí da guerra que tá prestes a surgir a qualquer momento me interessou bastante e fez com que eu não conseguisse largar o livro. Beleza, isso aqui é o que eu e o Paulo conseguimos falar sem entregar spoilers pra vocês. A partir de agora, então, a gente vai falar da trajetória dos personagens, entregando spoilers pequenos. Então, assim, spoilers que acontecem até metade do livro, até 70%. Só se você for muito spoiler fóbico, você ter que sair daqui agora. Dá pra aguentar até a terceira parte, onde a gente vai falar do final, beleza? E se você gosta de uma fofoca literária, puxa uma cadeira que o negócio aqui tá quentinho. É isso aí. Paulo, começa puxando a Ieko aí pra gente. A Ieko é a nossa protagonista, ela é filha da Ierra, que é essa mulher maluca que a gente falou. Ela é completamente doida, ela tem uma raiva dos humanos muito grande por coisas que são explicadas no livro. Eu acho que não é legal a gente contar, porque é muito legal descobrir como isso acontece. Então a Ieko é filha dessa mulher, ela tem um irmão gêmeo. Eu chamo ela de Princesa do Fogo. Ela manipula o fogo de diversas maneiras diferentes. Ela tem asas lindas, maravilhosas, incríveis. Além do irmão gêmeo dela, a Ieko tem uma pessoa na vida dela que ajuda bastante, que é a avó dela. A avó dela, ela sempre tá contando histórias sobre avisos, sobre como o mundo era antes da guerra, e é muito legal ver essa parte da história, porque a gente vê a paz que se mantinha e ela pode se manter outra vez. É um fio de esperança no meio da história. E eu acho que é o que dá esperança e força pra Ieko quando ela tem que aceitar a missão que a deusa deu pra ela e partir ali pra esse mundo novo que ela não conhece. Mas pra gente já poder comentar falando daquilo que o Paulo tá doido pra falar, vamos puxar o próximo personagem também, que a gente já fala dos dois juntos. Não tem como, né, Paulo? Gente, não tenho a menor condição, eu juro por Deus. Este garoto, ele é simplesmente um acontecimento. Bom, a gente tá falando aqui do Druid, que é um dos guardas ali da cidadezinha de Éfiri, que secretamente faz parte da causa. Olha, quem gosta de Enemies to Lovers, de inimigos para amantes, segura essa marimba, porque esse casal vem que vem. Porque os dois simplesmente se odeiam. Eles têm um primeiro encontro assim, bem horroroso. Um quer matar o outro e você fica, calma, respira. Aí eles começam a conversar e começam a se desenrolar ali. Ele é um personagem muito importante para essa história e ele vai se relacionar ali com a Ieko, mas também tem coisas do passado dele que estão mal resolvidas. Então, eu até deixei o Paulo falar aqui primeiro sobre os dois, porque eu fiquei com medo de eu falar primeiro e ele querer me bater ou querer sair do vídeo. Paulo, fique aí, mas eu tenho que falar, gente, que eu achei a Ieko e o Druid
tão chatos. Não! Sim, tudo bem. Então, assim, eu curti o casal, sabe? Gostei da relação entre eles, mas principalmente eu achei a Ieko muito chata até 70% do livro. Tadinha! Tinha hora que eu falava assim, menina, larga de ser mimada, entende como é que funcionam as coisas, ao invés de querer sair botando fogo em tudo. Mas é um ponto importante. Assim, isso não é uma crítica à construção da autora, porque na verdade eu acho que a Mariana sabe muito bem como construir uma personagem que não conhece nada daquilo, que recebeu uma missão importante de uma deusa, então que realmente chega ali no meio daquela causa, achando que ela é a solução pra tudo e que ela vai usar os poderes dela pra sair resolvendo tudo com a sua impulsividade. Mas não, a Ieko vai ter que aprender que ela ainda não sabe nada. É o You Know Nothing, Jon Snow, é aqui pra Ieko. É exatamente isso, exatamente isso. E acho que o Druid faz parte desse aprendizado dela, né, Paulo? Sim, totalmente. Que eles precisam se pegar. 90% dos problemas dos dois nesse primeiro livro seria resolvido com eles indo pra uma cabaninha. É verdade. E se resolvido lá. Se eles tivessem se pegado lá no começo, tinha resolvido bastante coisa. E nisso eu concordo, Paulo. Em contrapartida desse casal que a gente tem outros personagens que também formam casais, que são personagens muito diferentes, tanto do Druid, tanto da Ieko. E, gente, preparem o rojão que vem por aí. Aí sim, agora eu tenho que explicar agora, talvez, por que eu não me empolguei tanto com o casal Ieko e Druid. Porque, gente, pra mim, esse é o casal desse livro. Pra mim, essas duas são as protagonistas dessa história. Eu vou entender essa, eu vou até passar esse pano pra você, porque eu também. Já vamos falar das duas juntas aqui, que são Felícia e Ganora. A Felícia, ela é a ex-namorada do Drew. Imagina a tensão que tá aí, eu falei que tinha coisa mal resolvida do passado, ó a coisa mal resolvida aí, ó. Eu fiquei com medo no início do livro de que isso fosse um plot da história, sabe? Que talvez, sei lá, quando o Drew começasse a sentir interesse pela Ieko, a Felícia fosse sentir ciúmes, tudo. Acho que eu não gostaria se a história fosse pra esse lado. Mas quando eu saquei que a Felícia não tava mais se lixando pro Drew, porque ela realmente amava a Gunora, que é a comandante ali, a general do exército, eu falei, nossa, que massa, porque a relação delas é tudo. Lindas, lindas, perfeitas, elas nunca erraram na vida. Se um dia elas erraram, foi tentando acertar. Vamos explicar quem são essas duas então, né? A Felícia, ela tem uma função muito importante ali na história, porque ela é filha do Senhor de Éfeli, a cidadezinha principal ali onde se passa a história. Ela é como se fosse uma princesa, né? Sim, ela é como se fosse uma princesa. Inclusive, é visada ali pelo sacerdote que veio pra cidade, tá querendo se casar. Ela tem a sua mão prometida, como toda boa princesa de filme que quer se libertar acaba tendo. Só que a Felícia, ela usa o dinheiro da sua família secretamente pra financiar a causa. Adorei, né? Felícia ali por baixo dos panos, enquanto o pai fica bêbado, ela usa o dinheiro pra investir em causas importantes. Ela é literalmente o lema do manifesto comunista, né? Tudo aquilo que a classe operária produz, ela tudo pertence. É literalmente a Felícia. Perfeito. E do lado da Felícia a gente tem a Gunora. Gente, a Gunora, ela, sabe, é um acontecimento. Ela é uma necromancer, ela manipula sombras, é um poder muito diferente. Ela tem visões do futuro, ela tem coisas interessantes ali em volta dela. E ela é a general da causa. E sobre a Ganora, eu quero muito que a Mari traga mais cena desenvolvendo os poderes dela nos próximos livros, porque a gente tem uma explicação ali em um dos capítulos do ponto de vista dela, de que existem escolas de necromancers, como se fossem classes nas quais eles são divididos. E cada uma das classes aparentemente rege ou as sombras ou o contato com os mortos. E aí a Gunora, ela não faz parte de uma classe específica porque ela tem domínio sobre todas. É tipo assim, por que entregar uma personagem um pouco poderosa se ela pode ser extremamente fodona? E uma coisa que o Felipe falou da Ieko, e é uma pessoa muito importante pra história da Ieko, é a Gunora. Porque ela vai dar cada tapa na cara, literalmente, na Ieko, sobre coisas sobre privilégio. Tem conversa sobre privilégio aqui, sobre local onde a pessoa tá, onde saber quem está acima de você nessa hierarquia, porque querendo ou não, é uma hierarquia que a gente precisa saber onde a gente se coloca. Tem os generais, os soldados, os convidados, quem faz parte da guerra, e a Gunora é uma pessoa muito importante pra Ieko nesse sentido. Tem horas que a Gunora explode com a Ieko, porque ela se parece mimada mesmo. Eu confesso, não é lorota do Felipe. Gosto muito dela, mas é muito verdade isso que ele falou. E a Gunora é uma pessoa muito importante pra ela, e a Felícia também, que ela vai uma pessoa que ela vai encontrar uma amizade bem legal. O que eu gostei muito, que ela não colocou nenhuma rivalidade feminina entre as duas. Isso é muito massa, Paulo. E uma coisa que, apesar de eu continuar achando a Ieko uma chata, eu vejo isso como um ponto positivo da história, porque eu achei que a Mari soube muito bem como quebrar aquele estereótipo de jornada do herói, onde o herói já estava sendo aguardado pra todo mundo pra resolver
resolver todos os problemas, então todo mundo já enxerga ele como a salvação. Aquelas pessoas ali, a Felícia e a Gunora, só estão aguardando a Ieko porque a deusa falou, sabe? Mas na verdade nenhum deles enxerga um real potencial na Ieko ou uma esperança de que ela seja a salvação deles. Então a Ieko vai ter que levar esse tapa na cara que você disse, e tipo, opa, eu não sou alguém super importante, eu sou só mais uma nessa causa onde cada um tem o seu dever e a sua importância aqui. Bom, e falando de pessoas importantes, mesmo quando às vezes não tem seus superpoderes, vamos falar de um personagem que também aquece os nossos corações, que é o Seth. Sabe aquele personagem que você quer proteger do mal o livro inteiro? Se você fala, se esse personagem morrer, eu morro junto, é o Seth. Gente, ele é um curandeiro, ele é a pessoa que a Ieko precisa procurar quando ela sai lá da vilazinha dela. E ele, gente, tá perdidinho, ele perdeu os pais, ele tá cuidando da loja do pai dele, meio que de uma farmácia, digamos assim, e ele tá perdidinho. O melhor amigo dele é o Druid, ele só tem ele como família, ele tem a Gunora e a Felícia também, mas o Druid é a pessoa mais próxima dele. Além disso, ele também tem um romance, gente, e é um romance com um deus, gente. Ela colocou um amor proibido pra mim, ela queria fazer eu sofrer, ela foi lá e fez, colocou o amor proibido, porque o Bounties, que é um deus que a gente falou, ele tá na vila, ele tá lá na causa, gente. Tem um capítulo do ponto de vista do Seth que é um dos meus preferidos, eu inclusive deixei um asterisco aqui, que é o capítulo 14, onde o Seth tá relembrando a história dos pais dele, que todo mundo conhecia os pais dele como o casal mais apaixonado ali da cidade. E aí ele vai explicar pra gente toda uma mitologia que existe ali naquele universo, de que a deusa Ifdar, que é a deusa do amor, criou uma espécie de conceito ali que é o Janin. Seria uma espécie de alma gêmea, que alguns humanos podem encontrar aí na sua vida, mas muitos não encontram. E aí tem todo um capítulo ali do Seth falando de como ele sonha em conseguir um Janin pra ele. Será que um dia ele vai conseguir ter uma relação tão apaixonante como era dos pais dele? E se termina esse capítulo com tanta dó do Seth que você quer fazer uma campanha pra ele, sabe? Eu acho que eu tô até fugindo um pouco da parte dos personagens, mas eu preciso comentar aqui brevemente que é muito massa como, apesar dos deuses não participarem tão ativamente da história, a gente vê que todos eles têm um passado enquanto personagens muito humanos. A Ifdar, por exemplo, ela criou esse conceito do Janin porque ela teve um grande amor no passado que ela perdeu. Na verdade, a criação do reino de Avissos vem ali do passado dos deuses e tudo isso é muito bem construído aí na história. E vamos falar do último protagonista aqui, o Kiran, que, gente, que personagem incrível, sabe? A gente fala muito de diversidade e eu acho que a Mariana traz aqui um exemplo de como você trazer personagens diversos da forma mais natural possível, onde aqueles personagens fazem parte daquele universo sem parecer forçado. E assim, nossa, Mariana, parabéns, parabéns, parabéns. Lenda. O Kiran, ele é um Citon, uma criatura das águas. O Kiran, ele vai ser um espião da causa, lá naquela treta toda do sacerdote, que é seguidor do Dagmir e tal. Ele vai ser um informante da causa diretamente com a Felícia. A Felícia e o Kiran, eles vão ter uma ligação muito forte entre os dois, porque eles vão ficar conversando durante o livro com informações, eles vão trocando informações. Bom, e o Kiran entrou pra causa depois que ele fugiu da sua cidade, porque lá ele sofria bastante porque as pessoas não o aceitavam na identidade com a qual ele realmente se identificava. Ele queria ser reconhecido como ele e não como ela. E gente, eu já vi muitas discussões imensas na internet de como é complicado na mente de algumas pessoas, porque eu não acho que seja, você às vezes colocar conceitos debatidos hoje em dia como transexualidade num livro, em teoria aqui, medieval, porque não vai ficar uma coisa meio anacrônica. E gente, a Mariana vem e resolve isso de forma tão simples. Ela não usa termos anacrônicos, ela simplesmente faz com que a gente entenda tudo que ela quer passar, a gente consegue entender os sentimentos dos personagens, a história dele. E assim, gente, Kiran é um dos meus personagens prediletos e quero mais destaque pra ele. Eu achei muito legal isso que ela fez. Beleza, gente, se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você tá gostando, então não esquece de deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e fazer a mesma coisa no canal do Paulo, nas redes sociais dele. O Paulo também tá lá na Twitch, então segue todos os links do Paulo que vão estar todos aqui embaixo. Bom, gente, agora, se você não leu o livro, né, não quer spoilers, tá avisado que a gente vai falar das nossas opiniões sobre o final, então spoilers estão liberados. Vamos falar de um dos ápices aqui do livro, que é quando Gunora e Felícia, né, estavam com a sua relação ali ameaçada, porque a mão de Felícia estava prometida pro sacerdote do mal, né, o senhor Neil, que era o pai da Felícia, o senhor da cidadezinha, tinha prometido a mão dela, porque como toda boa princesa ela deveria se casar com um homem
homem importante. E aí, Felícia, que não é boba nem nada, ela fala o quê? Eu não vou ficar aqui, né, esperando alguém me salvar, esperando alguma coisa acontecer. Eu vou, na verdade, casar primeiro com o amor da minha vida. Ela vai, pede a Gunora em casamento e as duas se casam. Nossa, Gente, eu amei. Eu fiquei tão surpreso. Eu fiquei, meu Deus, também. como assim? Não que seja repentino, que foi de uma forma ruim, mas foi uma surpresa muito agradável. Eu fiquei, meu Deus, um pingo de felicidade pra essas gurias, porque as bichinhas, gente, elas estavam sofrendo tanto. Paulo, você também sentiu que a Mari consegue surpreender a gente com as escolhas dos personagens ao longo da história? Tipo, a gente realmente não espera, né? A gente acha que já tá acostumado a saber o que os personagens de obras de fantasia vão fazer, mas pra esse livro isso não se aplica. Sim, a Felícia principalmente. A Gunora eu conseguia sentir algumas coisas dela, mas a Felícia me surpreendeu muito. Mas eu acho que, tipo, do estereótipo que a gente tem de protagonista feminina, princesa, que tá numa posição de privilégio, uma posição que ela tá, a Felícia me surpreendeu demais. Ela quebrou esse estigma pra mim, que eu achei sensacional. E aí, assim, eu aproveito pra puxar esse gancho, porque vocês viram a gente falando bastante aqui dos casais, das partes fofas da história, e a gente não falou, porque não podíamos soltar tantos spoilers, né, das partes brutais que existem nesse livro, porque eu fiquei chocado com o tanto que a Mariana não teve piedade dos personagens dela. Não é só porque eles são jovens que ela vai poupar eles ali na guerra. E assim, logo depois desse casamento felizinho ali, onde a gente teve Gunora e Felícia, já acontece treta. É só treta, é tiro, porrada e bomba a partir daqui. E, gente, quando a Felícia é sequestrada e o sacerdote lá, o noivo dela, arranca o olho dela pra colocar uma pedra no lugar. O que foi aquilo, Paulo? Eu fiquei arrepiado, eu fiquei, meu Deus, o que ela fez? Coitada! Gente, a Felícia, ela é literalmente uma flor. Mas ela tem espinhos, mas ela é uma flor. Gente, eu fiquei tadinha dela, ela sofrendo ali, ela pensando na mãe, ela pensando no pai, que o pai é um pé no saco, que é um chato, insuportável. Mas mesmo assim ela pensava nele. E teve a cena que ela achou que o pai dela ia salvar ela sente ele. Aí ele fala, você quase colocou tudo a perder. Aí eu gritei, eu falei, você é o filho de uma mãe, você tem que salvar sua filha, você não tem que tratar desses homens filho da mãe, não. E eu gostei muito que, nesse momento, existe ali uma dupla de capítulos onde meio que a Felícia se torna a princesa que precisa ser salva. Onde eles vão atrás dela, ela é a grande motivação da Gunora. Obviamente, acabou de se casar, não quer perder a esposa. Só que ali, quando ela é salva pelo grupo, ela mostra que ela não tem os poderes da Gunora, mas ela tem as suas habilidades, ela é uma guerreira importante ali do lado da causa também. E assim, eu já vou atropelando aqui alguns acontecimentos pra gente já fechar aqui o arco Felícia e Gunora. No final ali, na última batalha, na aldeia de Irfel, quando a Felícia vai e ela não só mata o noivo filho da puta que arrancou o olho dela, mas ela mata o próprio pai. Eu fiquei, que é isso, minha filha? Eu comecei a gritar, eu falei, minha filha, você pode tudo, faça tudo, seus crimes não vão ser julgados, faça, mata, vai. E incrível, eu amei. Já quero muito ver o que Felícia e Gunora vão ter de desenrolar aí nos próximos livros. Fechando o arco da Gunora e da Felícia, a gente tem mais um pouco do arco da Yeko, porque ela é a nossa protagonista. Ela não tem só o arco com esses personagens. Um personagem secundário muito importante vai aparecer na vida da Yeko e é uma criança, é o Koda. Gente, ele era apenas uma criança. Os dois, eles foram colocados à prova. O Koda, ele é o pior, digamos assim, do círculo dele e ele tem que lutar contra a Yeko. E, gente, é assim, uma luta muito intensa, é muito também brutal e depois eles vão criar um laço muito bonito de amizade que eu amei demais. Nessa relação de amizade deles que é criada, eu tenho que dar mais palmas aqui pra Mariana, porque eu achei muito genial as estratégias de ensinamento que a Gunora, enquanto general, tem dessa questão de que ela sempre coloca o novato ali na causa pra lutar contra o pior do grupo, pra que o soldado veja que ele quase perdeu pro novato, então ele tem que melhorar, e pra que o novato veja que ele ainda não é nada. Então, assim, como o Paulo disse, a relação entre os dois é muito fofa, sabe? Ele é como um mini escudeiro ali, e assim, o Paulo já falou que ele é uma criança? Já. Ele é uma criança, gente. Paulo já falou que você tem vontade de pegar ele e proteger de todo o mal? Sim, gente. Você tem vontade de proteger eles de todo o mal. E o que acontece no final desse livro com o nosso pobre Koda, Paulo? Que ódio, Mariana. Por quê? Se eu fosse tirar uma coisa desse livro era essa. Mas eu amei o porquê ele ter morrido. Foi pela causa e é sobre isso, sabe? Eles estão fadados a morrer. Porque é uma guerra. Pessoas vão morrer. E é muito importante que um autor não tenha
tenha medo de matar os seus personagens. Quando o autor mata a criança, você já entendeu. Ah, gente, qualquer um pode morrer. Quando mata uma criança, achei mais complicado, tá? Mas sim, isso é muito legal. Os personagens da Mariana são todos muito jovens, mas ela não poupa eles por serem jovens, né? Afinal, eles estão vivendo uma guerra. Mas, bom, a morte do Koda acontece ali por problemas no relacionamento da Ieko com o irmão. E eu tenho que confessar que, ao longo de todo o livro, parecia em tantos momentos que o Aya, o irmão gêmeo dela, ia trair a causa, ia trair a Ieko, que eu tinha certeza de que ele não ia trair. Só que o mais surpreendente pra mim é que ele traiu e não da forma que a gente esperava. A gente achava que ele tava do lado da mãe. E não, ele estava convertido pro Dagmir. O que você achou disso, Paulo? Uma coisa que a gente é enganado é a literatura em terceira pessoa. Ela é feita pra enganar. Só que ao longo da história, ele que estava apontado como traidor, eu falei, mano, não vai ser ele. Vai ser uma pessoa super chocante. Foi lá e foi, só que não da maneira que a gente esperava, né? Então foi um choque, porque a gente não sabia de que lado ele estava. A gente sabia que ele ia trair de qualquer jeito, porque tava tudo na cara, mas o jeito que foi assim, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, gente. Eu gostei muito de como nesse final eu não conseguia nem sentir raiva do Aya, porque ele não parecia um vilão, ele parecia na verdade alguém que ficou cego, sabe? Ele virou um peão, né? Sim, ele virou um peão, ele tava bitolado, ele virou um extremista cego pela ideologia do Dagmir. Tanto que o último capítulo ali no epílogo que a gente tem dele é ele reforçando que ele fez tudo pelo amor à irmã, ele matou a mãe dele a sangue frio ali. Nossa, foi uma cena chocante, inclusive. Eu fiquei assustado, mas assim, sabe quando você gosta muito de ver o desenvolvimento de um personagem indo pra loucura? Eu achei que isso foi muito bem feito. Tô ansioso já pra ver o que isso vai trazer pros próximos livros. E conforme a Mariana vai fechando a história, ela fez um epílogo que eu achei muito interessante, onde ela retomou capítulos de 3 ou 4 ali dos personagens. Então, questionamentos que os personagens estavam fazendo lá no meio da história foram meio que respondidos nesse epílogo. A Felícia, por exemplo, o capítulo dela no epílogo, ela entende um pouco das profecias que a Gunora tinha previsto lá no início, de que ela ia ter uma morte próxima, né, que ela não esperava, que seria a morte do pai dela pelas mãos dela. O Aya tem o capítulo que eu já comentei aqui, onde ele fica relembrando que fez tudo pela irmã. E temos o fechamento do livro ali com o 7. Gente, Vingadores Realness. Dentro da mitologia, é complicado a gente falar porque vocês têm que descobrir enquanto leem. Vai ter um objeto nessa história que vai ser muito importante lá pro final da história. E nesse epílogo, o 7, ele vai ter assim um insight que vai aparecer esse objeto e ele vai ficar assim, pelo amor de Deus, tá todo mundo da merda, tá todo mundo fudido, vamos todo mundo pra lá. E é isso. A gente vai seguir o plano que não é ter plano e vai dar muita merda e a gente é só esperar o segundo livro pra saber o que vai acontecer. E o mais massa do 7 terminar o livro encontrando esse objeto é que esse objeto tá guardado numa caixa que é referenciada lá no comecinho do livro, no prólogo, a gente tem um personagem encontrando. Então é tipo assim, a Mariana fechando o ciclo com perfeição, mostrando assim, beleza, vem mais história por aí, mas eu fechei esse ciclo aqui com início, meio e fim. Total, é aquele negócio que o Felipe falou, ela colocou aquele quadro de detetive com aquelas linhas vermelhas, ela foi colocando coisa por coisa certinho, ó, fechou com chave de ouro pra mim. Pra mim também, como o Paulo disse aí, genial, gênia é a palavra da noite para descrevermos Mariana Lucioli. Bom, gente, já falamos bastante aqui então sobre o livro, como vocês puderam ver, tanto eu quanto o Paulo gostamos pra caramba. E Paulo, de verdade, eu queria te agradecer, não só por ter aceitado fazer parte do projeto esse mês, mas por ter me apresentado essa história incrível. Eu adorei a vista. Eu que agradeço pelo convite, eu achei incrível o seu projeto. Panfletar livros nacionais é um dos meus objetivos como criador de conteúdo. Fantasia, então, é simplesmente a minha maior paixão. Fiquei super feliz. Isso a Globo não mostra. O Felipe não me convidou, eu me convidei. Eu fui no tweet dele falar assim, ó, e é isso. Aí rolou e tá tudo certo, sabe? É sobre isso. Gente, mas eu coloquei lá no tweet, né? Me indiquem aqui criadores de conteúdo. O Paulo se indicou. Eu falei, gente, quem melhor pra ser o primeiro? Espero que vocês tenham gostado dos nossos surtos. Eu sou assim, diariamente, eu não tô nem brincando. Se você abre meu story, ou eu tô gritando, ou eu tô chorando com alguma literatura. É literalmente o meu jeitinho. Eu confirmo, eu confirmo. Eu tô por aí, se quiser me acompanhar, vou ficar muito feliz de te receber. Mais uma vez eu agradeço o Felipe pelo convite. E é isso. Leiam avisos, leiam avisos. Isso aí, leiam avisos, tá no Kindle Unlimited e sigam a Mariana Lucioli, que ela é incrível. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau.